Bom, então hoje nós vamos continuar falando sobre glicólise, mas na verdade nós iremos ver hoje qual é o destino da molécula de piruvato produzida, né, durante a reação glicolítica, e também nós iremos discutir rapidamente sobre como essa via tão importante ela é regulada na célula. Então, só para nós recordarmos, a glicólise é uma via universal anaeróbica, como nós assistimos no vídeo anterior, em que duas moléculas de ATP são gastas, 4 são produzidas e, portanto, nós temos o saldo líquido de duas moléculas de ATP produzidas para cada molécula de glicose que entra nessa via. Muito importante, nós não podemos esquecer que durante a reação da gliceraldeído 3-fosfato desidrogenase, que durante as reações da glicólise, em uma dessas reações, uma reação de óxido-redução, o NAD é reduzido a NADH. E claro, como essa etapa ela já está na altura em que duas moléculas de GAP são produzidas, então serão 2 NADHs, e o saldo final da glicólise, portanto, são duas moléculas de ATP, duas moléculas de NADH, 2 piruvatos e, claro, vários outros intermediários que são relevantes para outras vias de biossíntese. Agora, o que é que as células fazem com a molécula de piruvato? Essas moléculas de piruvato que são produzidas, elas têm destinos alternativos. Aqui são apenas 4 exemplos, não são os únicos 4 destinos possíveis, mas são os 4 que eu gostaria que nós conversássemos aqui. Primeiro, o destino 3 e 4, ou seja, a descarboxilação oxidativa e a formação, a carboxilação a oxalacetato, são reações que acontecerão quando as células estiverem em aerobiose, quando estiver o suprimento de oxigênio for suficiente para essas células, e isso nós vamos ver em aulas mais adiante. Portanto, hoje eu queria que nós falássemos quando as células elas estão em hipóxia ou em anóxia, não é? Dependendo da situação, ou seja, quando para as células não chega oxigênio suficiente, para onde é que esse piruvato vai? E nós vamos observar isso nesses próximos slides. O primeiro processo em que o piruvato pode ser consumido, nós dizemos que é a redução ao etanol. Em outras palavras, em condições de anaerobiose, algumas células, alguns organismos, como, por exemplo, um fungo, uma levedura, um fungo unicelular do gênero Saccharomyces, é capaz de reduzir o piruvato e formar etanol. O que é, pessoal, que vocês deveriam compreender? Antes de pensar no álcool, qual é a razão dessas reações acontecerem? Se vocês observarem, conforme o piruvato está sendo reduzido a etanol, alguém precisa ser oxidado, e esse alguém é justamente aquele NADH que foi produzido nas reações anteriores da glicólise. Então veja, essas enzimas estão todas localizadas no citoplasma, e para que a glicólise não pare, para que ela não pare de produzir ATP, toda hora precisa que NAD+ chegue para pegar os elétrons e os prótons. Então, a gente precisa que o NAD seja sempre reciclado, que ele esteja disponível para as reações da glicólise. E uma das formas que as células encontraram é justamente oxidar o NADH, doando os seus elétrons e os seus hidrogênios para o piruvato. E nesse caso, o piruvato forma etanol. Aqui a reação ela não está balanceada, tá faltando, seriam 2 piruvatos para produzir 2 etanóis, mas tudo bem. Essa é uma reação que ocorre em 2 etapas. Vamos olhar com um pouquinho mais de detalhes. Veja, na primeira reação é uma descarboxilação, portanto uma molécula de CO2 será retirada por uma enzima que nós animais não temos, é chamada piruvato descarboxilase. E num segundo processo, o acetaldeído produzido é então
reduzido a etanol. Então reparem, piruvato é convertido em etanol e concomitantemente, paralelamente, uma molécula de NADH é oxidada, regenerando NAD+. Ok? Essa é a importância da fermentação alcoólica. A fermentação alcoólica, embora nos dê a impressão de que existe para nos satisfazer, para que nós possamos tomar bebidas alcoólicas e dirigir os nossos carros, não é por isso. Essa é a maneira que alguns micro-organismos encontraram para que não morram quando não tem oxigênio suficiente. Essa é a razão da produção do etanol. Ok? Então, a fermentação alcoólica é um processo que garante a reciclagem da molécula de NAD+. Evidentemente, nós, seres humanos, conseguimos adaptar esse processo para o nosso uso. Então, a fermentação alcoólica ela tem bastante utilidade na nossa vida. Afinal de contas, é por meio desse processo que nós produzimos pães, bolos. É através dessa sequência de reações em que nós produzimos o etanol combustível, o etanol da bebida, ok? Agora, reparem também que nós seres humanos, nós temos a enzima, aquela última enzima chamada álcool desidrogenase. E se vocês notarem, é uma reação reversível. Portanto, é por meio dessa enzima, essa é uma das enzimas localizadas no nosso fígado, capaz de metabolizar o álcool que nós ingerimos. Então, quando nós bebemos cerveja, por exemplo, esse etanol é convertido, esse etanol é oxidado pela álcool desidrogenase, formando acetaldeído, e esse acetaldeído nessa reação aqui de baixo, como vocês podem observar, esse acetaldeído será novamente oxidado por uma enzima chamada acetaldeído desidrogenase, formando o acetato ou ácido acético, ou o que nós conhecemos como vinagre. Okay? Então é dessa maneira que nós eliminamos o álcool que nós consumimos nas festas que eventualmente nós participamos. Um segundo destino das moléculas de piruvato, e esse é muito relevante que nós conheçamos, é a redução do piruvato a lactato, ou seja, em algumas células, inclusive células nossas, dos seres humanos, as células dos animais, é possível a conversão de piruvato a lactato. Claro, qual é o objetivo principal? O objetivo principal é oxidar o NADH produzido na glicólise. Por quê? Para que nós tenhamos sempre NAD+, suficiente para que a glicólise não pare. A enzima responsável por esse processo é uma enzima que converte piruvato a lactato, mas também faz a reação no sentido contrário, ou seja, ela é capaz de oxidar o lactato a piruvato. Portanto, é uma reação reversível. A enzima LDH, muito, muito importante, principalmente para aquelas pessoas que gostam da área da saúde. A produção de lactato ela é constante e sempre ocorre nas hemácias, por exemplo, nas nossas células vermelhas, nos glóbulos vermelhos. Tanto é verdade que em alguns autores consideram essa reação a 11ª reação da via glicolítica. É como se a glicólise tivesse 11 reações. Isso nós podemos observar nas hemácias. Por que nas hemácias? Porque nas hemácias nunca vai haver a presença de oxigênio. As hemácias nem mitocôndrias têm, não é? Então as hemácias elas não conseguem fazer o metabolismo aeróbico da glicólise. Por outro lado, em algumas células nossas, quando a demanda por oxigênio não era atendida, ou seja, quando, por exemplo, células musculares estão contraindo e relaxando numa velocidade muito maior do que o sangue consegue ofertar o oxigênio e, portanto, essas células passam por um momento transitório de hipóxia, de baixa tensão de oxigênio, de baixa concentração de oxigênio, essas células musculares passam então a realizar o que nós chamamos de fermentação lática, a conversão do piruvato em lactato, e isso garante para as células que elas não entrem em colapso.
A produção final de ATP, embora seja muito baixa, sejam 2 ATPs, é suficiente para que essas células não morram, ok? Isso acontece a todos os instantes? Não, apenas quando o débito de oxigênio, apenas quando a oferta de oxigênio é baixa. Então, alguns tecidos, por exemplo, o músculo cardíaco, se por alguma razão estiver obstruído as artérias que irrigam esse músculo, por alguma razão forem ocluídas e o sangue não mais conseguir fluir por essas artérias, aquelas regiões que estiverem depois dessa oclusão, evidentemente não recebem sangue ou não recebem sangue na quantidade suficiente, portanto essas células não recebem oxigênio. E essas células podem começar a fazer, por exemplo, a fermentação lática. Evidentemente que se isso não for percebido e consertado rapidamente, essas células podem morrer, o que nós chamamos de infarto. No caso do coração, do músculo cardíaco, seria o infarto do miocárdio, e não é incomum que em pacientes que estejam infartando ou já tenham infartado, os níveis da LDH no sangue aumentem. Essa é uma maneira diagnóstica, de auxiliar no diagnóstico de doenças de infarto de miocárdio, por exemplo. Você faz um exame de sangue e observa que há um aumento dessa enzima no sangue, porque aquelas células que morreram, elas romperam as suas membranas e liberaram todas as enzimas, inclusive a LDH. Como nem tudo é só desgraça, nós também utilizamos a capacidade de alguns organismos em produzir lactato, e nós utilizamos isso na indústria alimentícia, na confecção de queijos, na confecção de danones, enfim, por meio da fermentação lática nós também conseguimos utilizar esse processo para produzir alimentos para o nosso consumo. Apenas um ponto rápido que eu queria deixar claro aqui, e que é muito comum de nós ouvirmos falar, que o lactato ele é responsável pela acidose muscular que se instala durante condições de hipóxia ou durante, por exemplo, o exercício extenuante. E isso está incorreto. Não é o lactato, via de regra, o responsável por fazer com que o pH da célula diminua. O pH da célula diminui, isso sim. Há uma ligeira situação de acidose, mas essa acidose ela é devida ao aumento do fluxo na via glicolítica e não por causa da produção do lactato em si. Então o termo acidose lática, embora ele seja muito comumente utilizado em livros de fisiologia, em livros de bioquímica, quimicamente esse conceito ele está equivocado. Inclusive é só nós observarmos o valor do pKa do lactato, que é ao redor de 4. Significa dizer que no pH da célula 90 ou mais por cento da molécula de ácido lático estará na forma de lactato e portanto não tem mais prótons H+ para doar. Então nós podemos observar aqui um resuminho mostrando que o rendimento final dos processos fermentativos, quer seja a fermentação lática, quer seja a fermentação alcoólica, são 2 moléculas de ATP e evidentemente o mais relevante na bioquímica, a regeneração da molécula de NAD+, ok? Ali embaixo, apenas para título de curiosidade, algumas bactérias, algumas espécies de bactérias que são ditas anaeróbicas obrigatórias. São bactérias que dependem do processo de fermentação para que continuem vivas. Apenas deixar também registrado que essas não são as únicas formas de fermentação que existem. Existem alguns outros tipos de reações que utilizam o piruvato ou subprodutos do piruvato, e o produto final são outras moléculas, mas isso não vem ao caso aqui para a gente. E para finalizar esse encontro, eu gostaria de conversar rapidamente sobre como a via glicolítica ela é regulada. E sim, tem que fazer sentido para vocês que ela seja regulada. Essas reações elas não ocorrem em todas as nossas células
ao mesmo tempo 24 horas por dia. Há necessidades distintas e essas necessidades distintas de cada célula são atendidas de uma maneira muito precisa por meio dessas regulações que nós vamos conversar agora. Não tenho o objetivo aqui de detalhar muito a fundo, de trazer muitos detalhes, mas alguns pontos são muito relevantes que nós entendamos sobre a regulação da via glicolítica. O primeiro deles é que, se vocês notarem, a via glicolítica ela pode ser regulada em 3 pontos distintos e não é de se estranhar que os 3 pontos distintos são aquelas 3 reações irreversíveis da glicólise, ou seja, a primeira reação é realizada pela enzima hexoquinase, que está aqui do meu lado. A segunda reação ali embaixo é a reação catalisada pela enzima PFK1, a conversão de frutose 6-fosfato a frutose 1,6-bifosfato. E do lado de lá, a terceira etapa em que a glicólise pode ser regulada é na reação da enzima piruvato quinase, a última reação da glicólise. Eu gostaria de chamar a atenção para vocês de alguns aspectos. Primeiro, reparem que nós temos aqui a glicose 6-fosfato como sendo um regulador alostérico negativo da hexoquinase. Do lado de baixo, nós temos AMP e frutose 2,6-bifosfato como um regulador positivo da PFK1, e ao mesmo tempo nós temos a frutose 1,6-bifosfato como um regulador alostérico positivo da piruvato quinase. Então veja, AMP, ATP, glicose 6-fosfato, frutose 1,6, frutose 2,6 são exemplos de reguladores alostéricos. Aquela regulação em que esses moduladores se ligam nas enzimas e fazem com que elas trabalhem mais rápido ou mais lentamente, se tornem ativas ou inativas. A primeira etapa faz todo o sentido. O excesso de glicose 6-fosfato inibe a reação da hexoquinase, o que faz um certo sentido, porque se tem muita glicose 6-fosfato se acumulando, é porque a célula não está, de alguma maneira, precisando utilizar essa glicose 6-fosfato. Então, é uma maneira que a célula tem de dizer para ela mesma: ei, pare de pegar glicose e mandar para a glicólise, por exemplo. Nós não estamos precisando de energia. Apenas um detalhe, a hexoquinase é uma enzima de uma família de isoenzimas. Existem isoenzimas da hexoquinase. Uma isoenzima muito relevante e que eu gostaria que pesquisassem por conta própria, é chamada glicoquinase. Uma isoenzima da hexoquinase localizada no fígado, e depois vocês vão entender o porquê, quais são as diferenças entre glicoquinase e hexoquinase. Essa é uma sugestão. Agora, mais importante ainda, pessoal, é a regulação que ocorre na altura da PFK1, lá embaixo. E veja se faz sentido. Se o objetivo da glicólise é, num primeiro momento, fornecer ATP para as células, quando tiver um excesso de ATP dentro das células, será um sinal positivo ou negativo para que a glicólise ocorra rapidamente? Será um sinal negativo. Por que a célula vai fazer mais ATP se tem muito ATP já na célula? O que significa ter muito ATP? Duas coisas. Primeiro, você não está consumindo, então, portanto, você deve estar sentado na cadeira, comendo pizza, deitado na sua cama, lendo um livro, assistindo à televisão. E para essas atividades não há necessidade de muito ATP, os músculos não consomem muito ATP. Portanto, você tem muito ATP na célula. Então, esse excesso de ATP, como nós observamos aqui embaixo, é um regulador inibidor, é uma regulação negativa, inibe a PFK1 e, portanto, a glicólise funciona de uma maneira mais lenta. Outra forma de enxergar, quando nós temos muito ATP na célula, significa que nós temos pouco AMP. E o contrário é verdadeiro.
Se por alguma razão você saiu correndo da sua cama e os seus músculos começaram a consumir ATP, os níveis de ATP começam a diminuir e os níveis de AMP começam a aumentar. E vejam que bacana, o AMP é um regulador positivo da PFK1. Em outras palavras, quando as concentrações de AMP começam a aumentar dentro do citoplasma, esse AMP se liga na PFK1 e irá fazer com que ela trabalhe mais rápido e, portanto, toda a via glicolítica funcionará mais rápido. Qual é o objetivo? Ora, se você agora tem muito AMP, você quer restaurar essas concentrações. Então você quer de novo que a glicólise ocorra para que você produza bastante ATP, para que as suas células musculares não parem de funcionar. Eu não vou discutir aqui o papel da frutose 2,6-bifosfato. Nós vamos falar dela quando nós falarmos na neoglicogênese. Porém, a frutose 2,6-bifosfato é o principal, se não o mais importante regulador da via glicolítica. Então é muito importante que vocês entendam que a frutose 2,6-bifosfato estimula a glicólise. O terceiro ponto de regulação, apenas para vocês darem uma olhadinha, a frutose 1,6-bifosfato estimula a piruvato quinase e também faz todo o sentido, porque veja, se tiver muita frutose 1,6-bifosfato aparecendo no citoplasma, ela acaba estimulando a última via da reação para que a última via aconteça rápido. Para que a última reação aconteça rápido. Então, se a 10ª reação acontece rápido, a 9ª acontece rápido, a 8ª acontece rápido, a 7ª acontece rápido, a 6ª acontece rápido, até a própria reação da frutose 6-fosfato, frutose 1,6-bifosfato. Então, é como se fosse um sinal para a célula, avisando lá embaixo para a piruvato quinase que tem muita frutose 1,6-bifosfato sendo formada. Em outras palavras, a PFK1 está funcionando a todo vapor, ok? Apenas para vocês ouvirem falar. E para não me estender mais do que eu já o fiz, o papel dos hormônios na regulação da glicólise. E aqui, esse papel ele é menos importante na via glicolítica, mas eu gostaria de dar algumas dicas para vocês. A regulação mediada por hormônios, principalmente a insulina e o glucagon, ela é uma regulação que nós chamamos de reversível, uma regulação covalente reversível. E aqui eu gostaria que vocês se atentassem para 4 palavrinhas. Sempre que nós falarmos insulina, virá na nossa cabeça o termo alimentado, ou seja, eu tenho carboidrato circulando no sangue. Quando nós falarmos em glucagon, virá na sua cabeça a palavra jejum, ou seja, eu não tenho glicose circulando no sangue. Assim sendo, faz todo o sentido a insulina estimular a via glicolítica. Por quê? Porque se tem insulina circulando, significa que tem glicose circulando no sangue. E a glicose é um veneno. As células irão retirar glicose do sangue, irão converter em glicose 6-fosfato e irão converter em piruvato, na presença da insulina. Portanto, nós dizemos que a insulina é um hormônio hipoglicemiante. Esse é o papel da insulina, o principal papel, fazer com que a taxa de açúcar no sangue diminua. E, portanto, a via glicolítica pode ser entendida como uma via hipoglicemiante, uma via que faz com que as taxas de açúcar diminuam. Por outro lado, na presença do hormônio glucagon, a via glicolítica será inibida na maioria dos tecidos. Por quê? Porque é que você vai querer inibir a retirada de glicose do sangue. Ora, porque você não tem muita glicose no sangue, porque você está em jejum, e nós sabemos que alguns dos nossos órgãos, como o cérebro, como os neurônios e as hemácias, elas dependem praticamente só de glicose. Então, os meus músculos vão diminuir o seu consumo de glicose, o tecido adiposo vai diminuir, o coração vai diminuir, o fígado vai diminuir, todos os outros órgãos vão diminuir na presença de glucagon, para deixar que essa pouca quantidade de glicose que você tem abasteça as hemácias e os neurônios.
ok? Essa é a maneira mais simples de compreender o papel da insulina e do glucagon. Lembrando que são ambos os hormônios produzidos pelo pâncreas e não pelo fígado, ok? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para falar sobre a regulação da glicólise. Não deixem de ler os livros, estudem, já está acabando, sem euforia, tudo vai dar certo, ok? Até um próximo encontro. Tchau, tchau.